Olá, pessoas queridas, estamos aqui com o livro Chamamentos e hoje vamos começar com a primeira faísca. Meu nome é Márcia Amêndola, sou psicóloga e nós estamos fazendo esse trabalho de todo dia uma reflexão que a gente chama de faísca, né? A partir desse autor aqui, Roberto Tranjan, e nós vamos caminhar no sentido do nosso propósito. Pegue seu caderno de notas, já deu um nome para ele. A primeira proposta que ele faz é que a gente tenha esse caderno, anotar tudo que nós sentirmos do nosso coração. Então, nossos pensamentos, emoções, dúvidas, lembranças, pode anotar. Dê um nome para esse seu caderno e no nosso encontro nós vamos seguir aqui o roteiro de atividades que ele propõe. A primeira fagulha, para orientar a intenção. A vida detesta o vazio, que conduz a desequilíbrios e manipulações. Nele, predominam as crenças, as suposições e as superstições. Tudo isso está contido em uma existência oca, sem consistência. Não por acaso, uma série interminável de ocupações e atividades não essenciais costumam preencher o tempo das pessoas, roubando a atenção do foco em que elas deveriam se concentrar. Olha, já nesse primeiro parágrafo, o autor foi muito feliz em trazer para nós essa reflexão de que nós sentimos um grande vazio. Que vazio é esse? É essa total desconexão com o nosso propósito. E se a gente sabe qual é a finalidade, qual o sentido de nós estarmos aqui, nós estarmos vivendo, que nós todos nós temos uma razão de ser, um propósito para fluir aqui nessa vida e realizar aquilo que nós temos que realizar para a nossa evolução. É uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de evolução, é uma jornada de encontro ao encontro da nossa paz, da nossa essência, ao encontro de tudo aquilo que, em última instância, vai fazer sentido, vai trazer um sentimento de plenitude. Então, ele fala desse vazio, essa total desconexão. E esse vazio nos gera muitos desequilíbrios, porque a gente vai tentar ocupar, preencher essa sensação de vazio. E desde ocupar com comida, bebida, muitas atividades, até atividade física. Mas é bom fazer atividade física, mas tudo tem um limite. Comer é importante, a gente precisa comer para viver, mas comer demais já ultrapassou os limites, já nos indica um desequilíbrio. Eu faço atividade física, mas se eu faço demais, eu posso colocar o meu corpo em exaustão. Então, onde que está o equilíbrio? Onde que está aquilo que eu faço que vai me dar uma boa qualidade de vida e aquilo que ultrapassou, abusou e vai me levar para a desordem, o caos? E ele fala desse lugar, né? De vazio, em que estão crenças, suposições, superstições. Tudo isso, crenças, superstições, suposições, são pensamentos
baseados no medo, essa emoção que está ali na raiz, nos fazendo acreditar que determinadas coisas podem nos prejudicar ou não, nos colocando em situações bem limitadas, por conta do medo que a gente tem de fracassar, o medo que a gente tem de morrer, o medo que a gente tem de ficar doente, o medo que a gente tem de perder as coisas, de perder no relacionamento com pessoas. Todas essas crenças, elas podem ser visitadas, né? A gente pode ir lá, olhar para ela, quais crenças que nós temos. Pode anotar no seu caderninho. Essas crenças, se a gente for aprofundando, nós vamos verificar que existe um medo de base. Elas foram colocadas ali para a gente desde pequenininho, a partir de medos e inseguranças dos nossos pais ou dos nossos cuidadores principais. E isso vai nos tolhindo. Coisas assim como: você não pode brincar na lama, você não pode se sujar, porque ali tá cheio de bichinho, micróbiozinhos e vermes e bactérias, você vai ficar doente. Outra coisa, não pode tomar banho de chuva, não pode andar descalço, porque vai ficar doente. Esses são os medos que a gente tem, limitam a atividade da criança, que em liberdade ela estaria se desenvolvendo, seguindo o fluxo natural da sua vida, conectada com as leis do seu desenvolvimento. A gente vai rompendo, quebrando isso, dificultando cada vez mais a nossa conexão, até um ponto em que a gente perde isso, perde esse contato com o corpo, perde esse contato com a natureza. Isso acontece. Parece muito simples, mas é muito profundo. Nós vamos ver coisas muito profundas em situações muito simples da nossa vida, que a gente acha que é bobagem, mas na verdade todas elas foram construídas num pensamento baseado no medo. Essa sensação de vazio faz com que a gente busque ocupar o nosso tempo também. Pessoas que trabalham demais, não só comer demais, beber demais, como se tivesse que preencher um vazio, mas a pessoa que ocupa o seu tempo com muitas atividades, ela não pode estar no ócio, ela não pode estar sem fazer alguma coisa, porque dá essa sensação de que eu não estou fazendo nada, eu estou perdendo tempo. De onde que vem essa crença? Isso é uma crença. Uma crença de que se eu não fizer alguma coisa, o quê? Eu vou estar perdendo dinheiro, eu vou estar sendo preguiçoso, eu vou estar procrastinando, eu vou ser um inútil. O que foi passado? Será que aquela criança que ficava quietinha, ela não estudava, ela observava as coisas da natureza? Essa criança não está fazendo nada, está jogando tempo fora. Vem cá fazer alguma coisa. O adulto se incomoda, olha para aquela criança, fala: vem cá, vamos correr, vamos brincar, vamos desenhar, vamos sei o quê. E não deixa simplesmente que a gente recolha um momento de contemplação, de conexão com o nosso próprio corpo, de conexão com toda a natureza que nos cerca. Nós vamos perdendo esses elos e depois nós vamos adoecendo e precisando recuperar o elo com a natureza, com as leis naturais, conosco, através de meditação, né? E tem gente que fala: não consigo ficar parado para meditar. É muito difícil, o corpo se agita, a mente se agita, muitos pensamentos, isso tudo porque nós nos desconectamos. Então o caminho agora é constatar isso, tomada de consciência,
Então, o primeiro passo para a gente seguir é tomar consciência do como que eu me encontro hoje, aqui e agora. Eu estou com a cabeça onde? Eu tenho sentimentos de vazio? Eu preciso fazer um monte de coisa? Então, eu tenho que fazer curso daquilo, comprar livros daquilo, eu tenho que ler, eu tenho que trabalhar, me ocupar a cada instante, porque se eu fico parado sem fazer nada, o que acontece? O que acontece? Eu sou invadida por quê? Que pensamentos me invadem? Que emoções que eu tenho? Escreva no seu caderninho. Quais as sensações físicas, quais as sensações corporais, viscerais, quais pensamentos, o que é que toma conta quando você não faz alguma coisa, fica parado, tendo um momento para contemplar, para se conectar com o corpo, para relaxar, simplesmente para ir limpando esses pensamentos. O que acontece? Nós temos que ocupar o nosso tempo com um monte de coisa para que a gente não se sinta o quê? Preencha. Para não se sentir inútil, não se sentir em desvantagem, não se sentir triste, cansado. O que lhe vem à mente? Nada disso faz sentido porque a vida requer consistência, que por sua vez depende de conteúdo, de centralidade, de eixo. A melhor figura para ilustrar essa necessidade é a do mastro firme que impede o navio de ficar à deriva ao sabor dos ventos e tempestades. A vida precisa de algo que lhe dê firmeza e que siga uma ordem natural. O que te coloca no eixo? O que te dá firmeza, centralidade? Concentrar é trazer para o centro. Quando é que você consegue se concentrar em algo? Nós estamos aqui fazendo, um vídeo. Vocês estão prestando atenção naquilo que eu estou falando? Conseguem se perceber concentradas nas minhas palavras, nas minhas ideias, no fluxo de reflexão, pensamentos? Conseguem perceber o que vocês sentem, o que desperta em vocês a partir dessas palavras? É preciso que conteúdo, é preciso ter algo que de fato preencha a nossa vida. Esse vazio é por falta de autenticidade, é por falta de conexão, de saber quem eu sou, o que eu quero, o que faz sentido para a minha vida. Então nós vamos caminhar com esse propósito. Então escreve, o que te traz uma sensação de plenitude? O que te coloca no eixo? Não pode ser outra pessoa. Fulano de tal, então minha filha, meu filho, meu companheiro, minha companheira, pessoas que me amam, quando elas cuidam de mim, eu me sinto assim, plena. Não, isso vem de fora, isso não depende de você. Tem que vir como algo seu, tem que ser algo seu. Quando eu sinto, quando eu realizo, quando eu faço determinadas coisas, quando eu posso cuidar de alguém. Eu posso cuidar de alguém, não simplesmente me sentir assim quando alguém cuida de mim. A gente pode colocar no caderninho tudo o que vier. Pode colocar ali que também eu me sinto concentrada quando eu trago para o meu eixo, eu sinto
esse mastro firme em mim quando alguém faz isso, né? Tudo bem, coloque, mas nós vamos descobrindo aquilo que de fato está por trás nessa necessidade do outro fazer por mim, né? Para que a gente possa caminhar nessa construção desse eixo que me dá firmeza em que eu construo, que esse eixo é feito por mim, é algo que diz respeito à minha essência, à minha autenticidade. Então, nós vamos começar tomando essa consciência e trazendo uma intenção, que é a primeira fagulha. Nós vamos ter uma intenção. Qual é a sua intenção aqui? Aqui agora, com esse propósito. A nossa intenção vai fazer com que a gente vá tomando a direção. A nossa intenção faz com que a gente pegue esse navio, né? Nós vamos navegar no mar da vida. Então, nós vamos tomar qual sentido? Norte, sul, para onde? Ela nos orienta, a nossa intenção nos orienta. Se nós não temos clareza da nossa intenção, é a história que muito já falada, da Alice no País das Maravilhas, que ela quer ir para um lugar, mas ela não sabe para onde, então qualquer caminho serve. Exatamente. Qual é a sua intenção? Porque é essa intenção que vai dar a direção. Senão, qualquer caminho serve. E, na verdade, nenhum caminho serve. Porque nenhum vai levar para onde a gente quer ir, porque a gente não sabe para onde quer ir. Então, não é que qualquer caminho serve. Nenhum deles vai servir. A sensação vai ser a mesma. Você vai manter a sensação de vazio, de chegar no lugar e falar, mas eu não sabia se eu queria estar aqui. Né? Porque eu não sabia, eu não sei. Eu tô indo porque alguém disse que vá por aqui. Então, de novo, nós temos que começar a trazer para nós e não deixar a nossa vida ser determinada em função do outro. É preciso dar o primeiro passo. E esse passo é o mais difícil. Esse passo é o mais difícil porque a gente sai da ação. Desculpa, a gente sai da intenção para a ação. Eu quero estar em determinado lugar. Eu quero fazer determinadas coisas. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que escolher. Eu quero ir para o norte, ir para o sul, porque ali eu vou conquistar, eu vou chegar num lugar em que eu quero. É preciso sair da inércia. Lembra do esforço? A inércia, ela tem isso. A inércia não é ficar parado. A inércia, ela nos mantém naquele estado que a gente está. Então, se eu estou parado, a inércia mantém. Se eu estou em movimento, a inércia mantém o movimento. Então, sair da inércia é preciso que a gente exerça alguma força. Essa força, então, geralmente a gente coloca a inércia naquela condição que estamos parados. Nós precisamos de um empurrãozinho. Essa retirada da inércia, nós precisamos desse esforço. Essa é a condição para entrarmos no movimento. E para sair da inércia, fazer um esforço requer vontade. Vontade. Sem vontade, nós não vamos realizar qualquer coisa. Qual é a sua vontade? Nós vamos colocar a nossa intenção, colocar a vontade
Então, é um compromisso que nós temos que assumir. Eu quero, eu vou fazer. Então, coloque essa vontade para exercitar ali e retirar da inércia. Então, o primeiro passo, nós vamos identificar que aquele estado de inércia, aquele estado de vazio, aquele estado que me paralisa, ele está baseado no medo. Lembra que eu falei? Crenças, pensamentos baseados no medo. Qual é o medo que está por trás? Qual é o medo que faz com que você não saia da inércia, não coloque a sua vontade? Identifique. Medo de quê? Medo de perder tudo que você tem hoje, medo que você vai adoecer, medo de que você não vai saber fazer as escolhas. Quais são os seus medos? E quando a gente começa a se conectar, a assumir esse compromisso de sair da inércia, de colocar nossa vontade, impulsionar, escolher a rota, olhar para o nosso medo e falar, nós vamos agir com coragem. Existe um vento que sopra para levar esse nosso navio nesse mar da vida. Então, nós temos um vento que sopra. Esse vento, ele está carregado de informação. Nós podemos dizer que existe na vida um instinto. O instinto é uma forma de inteligência, é uma inteligência primordial, ela é a primeira inteligência. Essa inteligência que faz com que a gente siga intuitivamente, é como se soubéssemos aquilo que nós precisamos fazer. Começar a resgatar e ouvir isso, ouvir de dentro. É algo que nos diz, siga por ali, faça tais e tais coisas. Nós precisamos voltar a nos conectar com essa inteligência primeira, primal. E aí vai dizer, né? Vá por aqui, não vá por ali. Nesse momento, nós precisamos verificar conflitos que podem emergir. E conflitos do tipo a minha vontade e o medo que está por trás. Perceba essas forças agindo. Um medo que paralisa e uma vontade que impulsiona. Aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu tenho medo e não me deixa fazer. Essas forças ali se atritando, essas forças entrando em choque, em conflito. Perceba o vento dos instintos naturais, dos instintos que são essas leis que estão conectadas com a natureza. Nós precisamos resgatar isso antes de que deixar os nossos pensamentos já tão baseados em crenças, né, nos medos. Nós precisamos voltar a uma condição primal, uma condição instintual, de perceber o nosso corpo, a inteligência do nosso corpo, o que o corpo nos indica. Ele expande, ele diz que quer receber dessa energia, ele se abre, ele expande, ele fica leve, ou ele fica contraído, tenso, pesado, duro, travado.
como que o corpo responde? Essa inteligência do corpo nós precisamos resgatar. O corpo vai nos indicar, nós precisamos nos reconectar e seguir essa informação do corpo como uma inteligência primal que nos impulsiona e que nos coloca na ordem natural das coisas. O nosso desejo, ele é importante, mas ele vai ter que ser colocado nesse equilíbrio. Aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu posso e aquilo que diz de um medo que foi implantado quando eu era criança, desde quando eu era criança. Nós vamos ter que, nesse primeiro momento, são muitas as informações, colocar isso no papel. Quais são os medos? Qual é o meu impulso? O que eu sinto no corpo? Ele expande, ele contrai, ele diz para onde eu devo ir. Eu sinto que vai me preenchendo dessas forças naturais. Eu sinto um vazio, ainda não sei qual direção, qual é a minha intenção. Vamos resgatando isso. Da intuição para o desejo, do desejo para o propósito. Aqui o desejo é vontade, né? Então eu tenho uma intuição, eu sinto para onde, eu canalizo, coloco a força da minha vontade que me tira da inércia e me coloca rumo ao meu propósito. A decisão é sua, a decisão é nossa. Quando uma de nós faz, nós geramos um campo de força, de influência em que todas nós somos afetadas. Então, quando eu proponho isso, quando eu faço isso para mim, mais outras tantas mulheres que se conectam comigo começam a fazer, começam a reverberar. Então, isso é uma verdade, isso é uma lei que nos coloca em conexão e movimento. Então, eu sugiro que você também possa divulgar esse vídeo para que outras mulheres, outras pessoas possam fazer esse mesmo percurso como a gente, nesses chamamentos. Então, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo, a segunda faísca.